Oi, gente! O vídeo de hoje são desses pãezinhos aqui, low carb, deliciosos e fáceis de fazer. Aqui eu tenho 200 ml de água morna, bem morninha assim. Não é quente, não é fervendo, não é nada. Tem que ser água morna, senão mata o fermento. Eu vou colocar aqui uma saquetinha de fermento para pão, fermento biológico seco. 10 gramas, aqui eu tenho 10 gramas de fermento para pão. Colocar nessa minha água morna, tá? De morna para fria. Dissolver aqui o fermento. Vou acrescentar 10 gramas de farinha de coco, também aqui junto. E vou deixar aqui descansando enquanto eu preparo a massa do meu pão. Esse fermento aqui, o objetivo nem é fazer crescer o pão, é dar um gostinho daquele de pão mesmo no pãozinho. Aqui eu tenho 250 gramas de batata doce, que corresponde a uma xícara desta daqui. Tá cozida e amassada já. 250 gramas de batata doce. Há quem diga que batata doce não é low carb, mas ela tem baixo índice glicêmico e pode ser consumida com moderação de vez em quando. Eu consumo, não é sempre, como disse, é de vez em quando, batata doce com moderação. Acrescentei um ovo, vou acrescentar mais um ovo, 2 ovos. Sal a gosto, vou acrescentar uma colherzinha de café de sal rosa. Vou acrescentar 20 gramas de psyllium. Vou acrescentar 15 gramas de fermento, fermento em pó, fermento que a gente usa para fazer o bolo. Eu tenho o meu fermento, que eu já fiz ali, o fermento de pão, com um pouquinho de farinha de coco. Ele deu uma crescidinha. Colar mais ou menos por uns 10 minutos descansando. Vou acrescentar aqui. Misturar bem e vou dar o ponto aqui do meu pãozinho com farinha de coco. Vou começar adicionando 60 gramas de farinha de coco. Eu não quero um pão com massa muito dura, só quero acrescentar farinha de coco aqui o suficiente para que dê para eu moldar aqui os meus pãezinhos de batata doce. Como eu disse, consumindo com moderação, de vez em quando. Batata doce também tem baixo índice glicêmico. Tem carboidrato sim, como tudo tem, mas tem baixo índice glicêmico e pode ser consumida com moderação na low carb. Depende da janela de carboidrato que vocês também consomem no dia, né? Se for cetogênico, que só pode consumir no máximo dos máximos 50 gramas de hidrato, aí não come a batata doce. Mas se não for, se for low carb, pode. Pronto, 60 gramas de farinha de coco. Vou acrescentar aqui um pouquinho de azeite. Aqui eu tenho 10 ml de azeite, bem pouquinho mesmo. Pode pôr manteiga também, quem não quiser pôr batata, quer pôr azeite. Pode pôr óleo de girassol. Pode pôr óleo de abacate, se quiserem. Eu já vou modelar os meus pãezinhos e vou colocar em uma assadeira untada.
que eu tenho a assadeira untada com azeite. Eu vou modelar os meus pãezinhos e vou colocar aí nesta assadeira. Vocês podem fazer no formato que quiserem. Podem até pesar para fazer todos do mesmo tamanho, se vocês quiserem. Esse meu aqui deu 80 gramas. Então, vou fazer todos mais ou menos desse tamanho. Vou pesar a minha massinha e vou colocar aí os meus pãezinhos aí de 80 gramas. Só vou enrolar, eu tô enrolando, pesando e modelando assim. Eu vou fazer bolinhas, mas se quiserem podem fazer assim também, ó, tipo um pãozinho desses compridinhos. Acho que vou fazer alguns nesse formato também. Já moldei os meus pãezinhos, todos esses aqui tem 80 gramas e esse daqui tem 60 gramas. Foi o que sobrou de massa, não deu para fazer um de 80, ele é menorzinho, os outros tem 80 gramas. Vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem. Eu fiz nesse tamanho meu, mas vocês podem fazer menor, de 60 gramas, de 50 gramas. Então, a minha massa renderam esses pãezinhos aqui, foram 4 nesses formatinhos, assim, compridinhos, e 4 nesses formatinhos assim redondo. Foram 8 pãezinhos, rendeu essa minha receita. Agora, eu vou colocar no forno para assar. Vou pré-aquecer o meu forno, vou deixar minha massa descansar por uma meia hora. E vou pré-aquecer meu forno 10 minutos antes de colocar o meu pãozinho no forno. Vou colocar o meu forno a 200 graus. Vou deixar pré-aquecer por 10 minutos e depois eu vou colocar o meu pãozinho lá dentro. Agora eu vou deixar só descansar por meia hora. Quando faltar 10 minutos para terminar a meia hora, eu vou ligar o meu forno a 200 graus e deixar ele pré-aquecer. Acabei de tirar os meus pãezinhos do forno. Eles ficaram por 30 minutos a forno 200 graus. Estão quentes. Eu vou colocar eles aqui, nesta grelha aqui, para eles esfriarem com o ar circulando. É bom deixar o pão esfriar completamente antes de cortar, porque ele ainda tá fazendo o cozimento enquanto não esfria. Então, vou deixar esfriar e já corto um para vocês verem. Aqui estão os meus pãezinhos. Eu já até comi um, pode ver que aqui só tem 7, eram 8, era 4 redondinho e 4 bicudinho. Já comi um desses compridinhos aqui. Agora eu vou cortar, vou mostrar para vocês como que ele é por dentro. Ó, que maravilha de pãozinho. Super fofinho. Ó, olha a fofura disso. Low carb, delicioso. Como eu disse que já comi um, eu já comi mesmo um e tava maravilhoso. Aquele fermento de pão mesmo, biológico, deixa um gostinho especial no pãozinho. Fica sensacional, com a manteiguinha, um cafezinho. Pode fazer sanduíche, rechear com queijo, com presunto. Pode fazer, comer com o que vocês mais gostarem, com geleia. Fica sensacional esse pão, ó. Tão bom. Receitinha muito fácil de fazer. Poucos ingredientes e fica maravilhosa. Olha a textura desse pão, gente. Tão gostoso. Sensacional. E este foi o meu vídeo de hoje, desta receitinha de pão low carb, delicioso, fácil de fazer, sensacional. Pão de batata doce low carb. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Beijos e até o próximo vídeo.